Hoje eu vim aqui fazer o vídeo para vocês estudarem mais um pouquinho. Estou eu, cadê? E Tem aí, meu filho aqui. galera? Aqui a gente ensina, a gente aprende. Aproveita o embalo aqui, né? Tá me vendo bem aqui, né? Vão olhando lá para o vídeo, mas de acordo com a necessidade, dê uma olhadinha. Estou aqui, né? Aqui. Aproveita e chama o marido, chama os meninos, chama todo mundo para assistir também. Só assim todo mundo aprende um pouco. Gente, então olha lá. O que a gente vai ver hoje então? Vamos fazer nossa continuação sobre as doenças bacterianas, né? Da nossa microbiologia, que exatamente está dividida em três grandes áreas aí: bactérias, vírus e fungo, que é a chamada bacteriologia, virologia e micologia. Na verdade, a gente vai trabalhar por enquanto na parte da bacteriologia, que vai ter o quê? O estudo das bactérias, onde quem está dentro da parte clínica em análise vai fazer o que? O isolamento, vai descobrir qual é essa bactéria, vai classificar e depois vai testar qual é o melhor antibiótico para elas aí. E dois termos que eu já até comentei com vocês em sala de aula, o termo de septicemia e bacteremia. Quando eu utilizo o termo de septicemia, este termo septicemia, quando eu já vou ter o quê? A multiplicação de bactérias na corrente sanguínea e já estão provocando algum tipo de dano. Normalmente o pessoal chama isso aí no popular de infecção generalizada. Só que eu também posso ter a chamada bacteremia. Essa bacteremia eu tenho o quê? A circulação de bactérias na corrente sanguínea, porém não estão provocando nenhum tipo de dano tecidual. Na maioria dos casos, a gente acaba descobrindo apenas os casos de septicemia, que é quando a pessoa já tem algum tipo já de sintomas aí evidente. Quando a gente pensa então na estrutura das células procariotas, eu preciso falar algumas coisinhas aqui com vocês. Só que, claro, essa parte de citoplasma, nucleotídeo, sei vocês vão acabar vendo possivelmente na parte de anatomia. O que me importa mesmo é quando a gente pensa em estruturas que são importantes dentro da parte clínica. Por exemplo, quando eu penso lá, algumas bactérias podem ter a presença do flagelo, algumas bactérias podem ter a presença de fímbrias. O flagelo, quando você olha aqui no lado esquerdo, aqui, ó, onde eu estou marcando aqui, rodando, o flagelo faz exatamente com que a bactéria tenha o quê? Seu mecanismo de locomoção. Quando eu penso na fímbria, aquelas bactérias que apresentam a fímbria, elas podem ter a capacidade de fazer o quê? De ter aderência. Então, isso para a bactéria é altamente favorável. Já para nós, claro, é totalmente desfavorável esse tipo de situação aí. E quando eu penso nas paredes celulares presentes nas bactérias, são estruturas rígidas que vão cobrir toda a parte da membrana plasmática e vão constituir a forma que essas bactérias podem apresentar, como a gente vai estar vendo posteriormente ali. E uma coisa que dentro da parte, né, da saúde nos importa bastante, aquelas bactérias que podem ter a capacidade de ter produção de cápsula. Por quê? Quando a gente fala em bactérias, quando elas estão encapsuladas, são aquelas bactérias que vão ter mecanismo de proteção. Então essas cápsulas fazem com que essas bactérias tenham uma proteção maior. Quando eu estiver falando para vocês em doenças bacterianas como a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, a famosa KPC, ela tem a produção da chamada carbapenemase, que é essa enzima que provoca essa proteção para esse tipo de micro-organismo aí. Então, isso para nós é muito ruim. Então, quando eu vou pensar lá na forma dessas bactérias, as bactérias podem apresentar formas diferentes, como nós estaremos vendo nas nossas aulas práticas. Na nossa segunda aula prática, nós vamos ver no microscópio os formatos das bactérias. Que formatos são esses? Aquelas bactérias que têm as formas mais redondas, a gente vai falar que são bactérias em formas de cocos. Elas podem apresentar-se em forma de diplococo, né? Ou quando o povo conhece como o tal do cachinho de uva, ou né, colar, que são os estafilococos ou os streptococos. Então a gente vai ter essa forma de cocos presente nas bactérias. Nós vamos ter bactérias em forma de bastão, são chamados bastonetes e não como muita gente conhece como bacilo. Bacilo é um gênero bacteriano. E aqui embaixo, depois for até observar, tem até aqui escrito bacilos. Na verdade não são bacilos, são forma de bastonete. Ou bactérias em forma de vibriões, ou mesmo aquelas bactérias que são chamadas espiroquetas, são bactérias que mais ou menos elas vão se assemelhar como eu estou fazendo aqui, ó. Elas acabam tendo forma de espiral, elas conseguem girar em volta do seu próprio eixo. Então, esses materiais aqui nós vamos estar vendo ao vivo e a cores na nossa aula de microscopia. Saindo dessas formas bacterianas, uma coisa importante também para nós é aquele tipo de respiração que as bactérias podem apresentar. Eu coloquei três formas aqui mais comuns. Respirações aeróbias, onde as bactérias vão ter a necessidade do oxigênio.
Eu tenho aquelas bactérias que são anaeróbias, algumas a gente até fala que são anaeróbias estritas. Não vivem de forma alguma quando você tem a presença do oxigênio ali. E eu tenho as chamadas microaerófilas. Essas microaerófilas, né, ou anaeróbias facultativas também poderia ocorrer aí, você podem ou não ter a presença do oxigênio ali. Um dos exemplos mais clássicos que a gente vai ter aí é uma das bactérias mais preocupantes, são chamados Staphylococcus aureus. Gente, a divisão celular das bactérias, elas ocorrem pela chamada fissão binária. Lembrem lá do ensino médio, puxe na cabeça, puxe, puxe, puxe. Lá, mitose. O que é esse processo de mitose que eu vou ter aqui? Primeira coisa aqui, ó, você tem a célula, né? E ela vai começar a ter um processo de quê? De elongação. Ela vai começar a ficar mais longa. Então, você veja aqui no segundo desenho, no terceiro, até que ela começa a fazer o quê? Uma formação de uma parede celular para o seu processo de divisão. Ao término disso aqui, eu tenho simplesmente não só um, mas eu tenho dois, né? Então, o que ocorre aqui? Nesse processo de fissão binária, algumas bactérias podem levar de 5 minutos até 24 horas. Então, isso para nós não é nada favorável. Vou mostrar para vocês aqui um desenho esquemático aqui, só para que vocês entendam como é que isso aqui funciona de forma tão rápida. Isso aqui é uma microscopia eletrônica. O que eles fizeram? Começaram a fazer observação dessa microscopia eletrônica aqui, quando você tem aqui, lá no início aqui, ó, uma célula que vão se dividir em duas, em quatro, e as coisas vão caminhando. E o que eles observaram? E 11 horas e meia depois, a quantidade de micro-organismos que você tem já em processo de formação. Então, pensa que uma única bactéria, menos de 12 horas depois, já tem essa quantidade toda. Imagina a situação quando você vai lá no cachorro-quente, lá no morte-lenta, né? Ultimamente tá tendo morte-lenta não, morte-lenta é em casa mesmo. Mas enfim, quando você vai lá no morte-lento, você ingere algum alimento que ele esteja contaminado com bactérias. Na verdade, você não acaba ingerindo uma única bactéria. Você já ingere milhares de bactérias, milhões. Claro que do mesmo jeito que a gente tem essas bactérias se multiplicando, como a gente acaba visualizando aqui, né? No desenho esquemático aqui, ó. Do mesmo jeito que elas estão se multiplicando para um lado, eu também tenho o meu sistema imunológico trabalhando pelo outro. Então, não é sempre que eu for comer alguma coisa que tiver quantidade muito elevada de bactérias que eu vou acabar passando mal. Não vá se preocupar com isso. Então, saindo desse ponto aí, vamos pensar um pouco realmente nesses tipos de bactéria. Eu vou começar falando com vocês sobre uma das bactérias mais preocupantes que a gente tem hoje na área de saúde. São os chamados estafilococos. Então, são bactérias em formas de cocos, ou seja, são redondas e são imóveis, que não tem a presença lá do flagelo onde faz a sua locomoção, sendo ou aeróbias ou anaeróbias facultativas. Ou seja, pode viver tanto na presença quanto na ausência do oxigênio ali. E esse tipo de bactéria, nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais problemas severos na área de saúde. Por quê? Porque eu tenho uma importância muito grande, principalmente, deixa eu vir aqui marcar para vocês não esqueçam aqui, pacientes imunodeprimidos, ou seja, com baixa imunidade. Nós temos aí hoje mais de 30 espécies de bactérias de Staphylococcus presentes, tanto circulante no ser humano quanto nos animais também. Então isso nos preocupa bastante aí. Dentre esses Staphylococcus, o mais importante de todos são chamados Staphylococcus aureus. Por quê? É uma bactéria altamente versátil. Hoje é uma bactéria que a gente chama de bactéria de comunidade. Ela está presente em qualquer local. E como fazem parte da microbiota da pele, então são encontrados facilmente, comumente, como residente da pele. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A dor que a gente sempre fala da importância de realizar uma boa lavagem das mãos. Então, como eles são patógenos em grande potencial, isso é muito arriscado, principalmente quando eu penso o quê? Problemas de infecção dentro da área intra-hospitalar. E como eu falei com a bactéria altamente versátil, hoje nós podemos encontrar em qualquer local que você possa imaginar, na natureza, objetos, animais, alimentos, e dentro ou fora desses ambientes aí, com uma facilidade monstruosa. Então, uma coisa que a revista, que foi até a revista Nursing, fez um artigo muito bom, que eles conseguiram comprovar que profissionais da área de saúde têm uma população muito elevada desse tipo de micro-organismo nas vias aéreas superiores, no nariz. Então a gente tem que ter muito cuidado ao espirrar, ao tossir, chegar em casa, primeiro quem é mãe, né?
principalmente aí, quem é mãe, ao chegar em casa, não já chegar abraçando seus filhos. Primeiro tome um banho, pegue sua roupa, coloque no local específico para fazer a lavagem, preferencialmente separado das outras, e assim a gente evitaria esse tipo de problema aí. E claro, a importância para nós, quando eu penso em bactérias, quando eu penso em doenças bacterianas, é o quê? São as manifestações clínicas. Como eu falei para vocês, que os estafilococcos estão presentes principalmente na nossa microbiota aqui. Quando eu penso na microbiota da pele, o nosso grande, né, trabalho aqui está onde? Em retirar esse tipo de bactérias das mãos, porque esse é o nosso instrumento de trabalho. Então, esse tipo de infecção a gente vai chamar de quê? De piodermite. Piodermite vem de quê? De pele. Essa parte mais superficial da pele, que é o chamado folículo piloso. Então, a gente vai ter o quê? Uma inflamação no folículo piloso. Eu vou chamar isso aí de foliculite. Essa foliculite eu vou ter como sintomas prurido, que é coceiro, ardor, edema local, uma pequena formação de abscesso ali. Como é que eu posso tentar evitar esse tipo de problema? Aqui, infelizmente, é só a higiene corporal que seria o mais indicado aqui para nós. Porque o T-sol, a espinha, é um dos exemplos muito clássicos que a gente vai ter desse tipo aí de foliculite. Observem só pelas imagens aqui. Isso é um tipo de foliculite que a gente vai ter clássicas, tá? Esses tipos de foliculite aqui, como por exemplo, muita gente acaba observando aqui nessa parte pubiana aqui, possivelmente isso aqui deve ser ocorrido por conta do quê? O uso de barbeador mais de uma vez aí pode ter provocado esse tipo de problema. Espera aí que minha bateria está acabando, mas a gente não para a filmagem não. Deixa eu só tirar um da tomada. Vem ajudante, rápido ajudante. Espera aí, gente. Esse aqui não é o meu. Oh. Vixe. O computador não pode acabar a bateria. Segura! Aproveita e chama o marido. Vem assistir. Vem que é bom, vem que é bom. Pronto. Voltei. Então, olha só. Outro tipo de foliculite, só que agora eu estou pensando na foliculite mais profunda. São chamados furúnculos. Por que são a foliculite mais profunda? Porque ele vai acabar atingindo as glândulas sebáceas e o tecido subcutâneo. Onde vai ocorrer o quê? Formação de abscesso. Esse abscesso do furúnculo a gente chama de quê? De carnegão. Mas mais para frente eu vou estar falando um pouquinho para vocês de formação de toxinas, onde a gente tem um problema, por quê? Esses tipos de bactéria, como Staphylococcus aureus, que pode provocar, né, o furúnculo, pode ter formação de toxina também. Então no furúnculo o que você vai ter? Prurido, que é a coceira, o edema, que é o inchaço, o rubor, que é aquela vermelhidão, e um abscesso com dor progressiva, que é aquela coisa que vai, quem já teve, sabe que vai incomodando, vai doendo, enquanto não tirar, você não consegue ter um alívio ali. Claro que o melhor tratamento que eu vou ter é o quê? É através do próprio dreno e o uso de antibiótico. Uma indicada aqui não dói muito não. Chama-se benzetacil. 5 dias só com bumbum duro. Gente, uma coisa importante que a gente vai ter são os quadros de quê? De intoxicação alimentar. Presença de toxinas nesses alimentos. Ou eu posso ter um quadro de infecção alimentar, onde eu vou ter presença de bactérias nos alimentos. Algumas dessas bactérias têm produção de toxinas. Essas toxinas, dependendo do tipo de toxina, mesmo com altas temperaturas, elas não conseguem ser eliminadas. O caso da intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus, eu tenho as chamadas enterotoxinas. E essas enterotoxinas possivelmente foram acabar parando nos alimentos através do quê? De um manuseio. Esse manuseio que é feito de forma errada, não foi feita a higienização de forma correta. Esses sintomas, quando a pessoa acaba tendo essa intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus, em média vai levar de 2 a 6 horas para você sentir os primeiros sintomas. A ânsia de vômito, que é a náusea. Logo em seguida, algumas pessoas apresentam vômito, ou já tem a cólica abdominal com diarreia e sudorese. E nos casos mais preocupantes, você vai ter um quadro de prostração, onde o indivíduo já não vai mais conseguir se levantar, e pode ocorrer a chamada síndrome do choque tóxico. Infelizmente, aí já é um quadro bem mais severo, graças a Deus não é tão comum. Como é que a gente faz o isolamento disso aí? Tem que fazer a coleta do material. Como é que a gente faz a coleta? Depois eu vou mostrar para vocês. A gente pega um suave, que é uma haste de algodão, né, de plástico grande. Pense num cotonete 10 vezes maior. E a gente vai fazer o quê? A coleta diretamente do reto, do ânus, e também do jato de vômito. Muita gente fala, eco, vai coletar do ânus. Eu prefiro coletar da ampola retal do que coletar do jato de vômito, que é muito mais nojento ali.
Enfim, cada um escolhe o que quer. Então, dentre esses problemas apresentados ainda por Staphylococcus, existem outras situações que ele podem provocar também. Quadros de cistite, né, no caso de infecção urinária, quadros de otite, como infecção do conduto auditivo, quadros de mastite, onde você já vai ter os problemas aí nas mulheres no período de lactação, quadros como osteomielite, infecção no osso. Aqui você pode ver aqui, né, no canto inferior direito, um pé diabético, onde você já tem a porta de entrada, e aí você tem um quadro de osteomielite associado aí. Quadros de pneumonias e quadros de sinusite também podem ser provocados por Staphylococcus. Quando a gente sai dos Staphylococcus e começa a pensar nos Streptococcus, também são outros tipos de bactérias muito comuns que a gente vai ter. Só que aqui a gente já tem uma pequena diferença. São imóveis e aeróbias apenas, causam muitas doenças por vias aéreas. Então essas infecções costumam ocorrer de pessoas sadias para pessoas doentes. Claro que não. Costuma ocorrer de pessoas doentes para pessoas sadias, mas com baixa imunidade também. Então, como são bactérias que se alojam nas vias aéreas superiores, onde é que eu tenho que ter preocupação aí? A preocupação para infecção estreptocócica costuma ocorrer através de quê? De materiais contaminados. Esses materiais contaminados, objetos contaminados, a gente vai chamar de quê? Fomites, corrimão de escada, né? Um copo que não foi higienizado de forma correta. Tudo isso são fomites aí. Espirros, tosse, né? Pequenas gotículas de saliva que saem da boca, os chamados perdigoto. Além, claro, do escarro ou mesmo a própria poeira ali. Quando eu penso nos streptococcus, pneumonia é uma infecção pulmonar. Dentre os quadros de pneumonia que a gente tem, fúngica, viral, bacteriana, parasitária, por corpos estranhos, eu tenho vários tipos de pneumonia. Mas uma pneumonia que nos traz uma preocupação muito grande é quando a gente pensa na chamada pneumonia pneumocócica. Essa pneumonia pneumocócica é provocada pelos Streptococcus pneumoniae. Eles começam a ocorrer, em média, quando você já tem algum tipo de infecção viral do trato respiratório superior. Você já está com uma inflamação, né, da garganta, ou você já pode estar resfriado, e aí você faz com que a imunidade baixa, essas bactérias conseguem passar das vias aéreas superiores e chegam até as inferiores e se instalam no pulmão. Quando a gente pensa em pneumonia, eu acho que quase todo mundo já conhece bem os sintomas clássicos da pneumonia. Só que uma das coisas que muita gente às vezes não consegue associar, que são sintomas inespecíficos, é o próprio cansaço ou a mialgia, que é a dor muscular. Mas aí os sintomas mais clássicos que a gente vai ter, como tremor, calafrio, febre, muita gente acha que é 1001 tipos de infecção. Só começa a se preocupar no quadro de pneumonia quando você sente dor, respirar ou tosse com muita expectoração e a falta de ar em grande volume. Então, como é que eu posso fazer o tratamento disso aqui? Tratamento para pneumonia insiste na inalação de oxigênio terapia, usos de antibiótico e a melhor forma profilática que eu tenho hoje é a chamada o quê? Vacina pneumocócica. Essa sim consegue prevenir apenas para esse tipo de pneumonia, não para todos os tipos de pneumonia, tá bom? Uma das coisas que a gente vai ter também é a chamada febre reumática. Não vai confundir com reumatismo. A febre reumática ela tem um agente causador, os streptococcus hemolíticos. Então, é uma doença inflamatória que também costuma ocorrer quando as pessoas têm muito quadro de infecção de garganta, otite, faringite, qualquer tipo de problema das inflamações do pescoço para cima, para a gente acabar logo aqui. Então, eles podem ocorrer tanto em órgão quanto em sistemas aí. Em média, costuma ocorrer lá na faixa etária de 5 aos 15 anos de idade, mas claro, pode ocorrer em qualquer período da vida. E é uma patologia crônica, não vai ter cura. Você pode ter controle, você pode ter todo o tratamento, mas você não vai ter a cura. Ele está envolvido em vários órgãos, né? Vamos começar aqui de baixo para cima, para que vocês entendam. Normalmente na pele apresenta pequenos nódulos subcutâneos, algumas manchas vermelhas pelo corpo. Muito raro, mas pode ocorrer no sistema nervoso central ou provoca alteração na fala, a pessoa ficar falando como se estivesse bêbado, ou movimentos involuntários, principalmente como se estivesse com um tico nervoso aqui. Dá para olhar aqui embaixo, aqui onde eu estou, dá uns tremeliquezinhos. Isso é comum? Não, são dois mais raros. Agora, quais são os problemas que realmente nos traz preocupação? Claro, problema articular, você vai ter aí artrite com dor, vermelhidão, edema, a impotência funcional, isso ocorre principalmente nos punhos, nas mãos e no joelho. E claro, a grande preocupação é por quê? Porque isso aqui acaba atingindo as válvulas do coração. Isso provoca o sopro cardíaco. Então, se o coração não consegue ter um bom bombeamento do sangue, para tentar compensar aquilo ali, já que a válvula não está
fechando direito, está ocorrendo um refluxo, ele aumenta de tamanho. Isso provoca uma insuficiência cardíaca. Como eu falei anteriormente, como não tem cura, o tratamento visa apenas o quê? Prevenir novos ataques. Como é que é feito o tratamento aqui? É feito com penicilina benzetacil. Normalmente é indicado aí a cada 21 dias, o paciente toma aí, dependendo do estágio que ele esteja, né, avaliação médica, claro, né, ele vai fazer aí uns 2, 3 anos constante de aplicação, né, da medicação, para, se não tiver crise, tranquilo. Então, esse é um dos problemas que a gente vai ter aí, porque às vezes a pessoa sofre muito, mas o pior de tudo é imaginar que você pode ter problemas cardíacos, não agora, mas quando a pessoa estiver lá com 50, 60 anos. Como é que a gente vai fazer os exames laboratoriais? Hoje um dos mais indicados é o chamado ASLO. ASLO, antistreptolizina O. Ele é específico para a febre reumática. Ele é o mais seguro ali. Não adianta tentar fazer exame de descarga, alguma coisa assim, que não vai. Então, o antistreptolizina O é um exame específico no caso da febre reumática aí. Quando a gente pensa ainda em streptococcus, como eu falei para vocês, estão presentes nas vias aéreas superiores, mas também estão na poeira, né? Um dos problemas mais comuns que a gente vai ter quanto ao streptococcus é a chamada erisipela. A erisipela, ela ocorre quando a bactéria acaba encontrando qualquer tipo de porta de entrada. Olha esse pé embaixo aí, ó, do lado esquerdo. Rachadura no pé faz com que você tenha essas portas de entrada. Então, frieira, arranhões, corte, retirada de cutícula, machucado de maneira geral, pode fazer com que a gente tenha a presença de erisipela. Então, os streptococcus, chamados streptococcus pyogenes, provoca essa erisipela. Então, a pessoa vai sentir ou febre, calafrio, né, uma anorexia, pode ter uma lesão cutânea ou mesmo um quadro de edema quando vai acabar caindo no sistema linfático. Não é comum, mas isso pode ocorrer. Tratamento está em quê? No uso do antibiótico e curativos aí. A forma profilática que a gente vai ter aqui, infelizmente, não tem muito o que se indicar. Então, seria o quê? A higiene pessoal e evitar a lesão na pele, apesar que isso é muito complicado, porque ninguém anda se lesionando porque quer. Exame laboratorial normalmente é muito complicado, mas quando a gente pensa, então, pode pedir o exame de chamada hemocultura, que eu vou ter a coleta de sangue para ver se a gente tem a presença desses micro-organismos aí no corpo. Olha o quadro que eu falei para vocês aqui. Isso aqui é o que a gente chama de elefantismo, a gente vai chamar de quê? Linfangite, onde você tem o que? As bactérias entram na pele, sai, cai no sistema circulatório e vai parar onde? No sistema linfático. Quando atinge o sistema linfático, eles interrompem a passagem da linfa. Isso provoca o quê? Uma deformação do membro. O pessoal conhece no popular aí como elefantismo. A gente vai ver depois que esse nome popular de elefantismo pode ter várias causas, né? A mais comum seria a parasitária, né? Mas a gente vai ver isso aí num futuro próximo. E a última aqui, para a gente fechar, a gente tem a chamada o quê? Infecção pós-parto, a chamada infecção puerperal, que pode ser por vários tipos de micro-organismos. Dentre eles aqui, ainda pensando nos chamados Streptococcus pyogenes. Alguns fatores podem acabar favorecendo o aparecimento dessas infecções pós-parto. Quadros hemorrágicos, partos muito prolongados, toques vaginais muito repetitivos, ou hoje muito difícil ocorrer, mas instrumental contaminado. Sintoma que a pessoa vai ter, no caso da mãe, febre, calafrio, mal-estar e, claro, um abscesso com a dor localizada. O melhor tratamento que eu tenho aí é um antibiótico e, claro, a forma profilática não tem como correr. É o que? O pré-natal, porque se a mulher tiver o pré-natal, ela vai evitar esses problemas aí. Então, por enquanto, a gente para por aqui. Logo, logo eu volto com a nossa segunda parte dessa aula aí, ok? Muito obrigado e uma coisa importante, né? Assistam os vídeos, comentem comigo, me dê um feedback do que vocês estão achando, se vocês estão entendendo. E qualquer dúvida, podem me procurar que eu estou à disposição de vocês. Fui!